Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Bate-Papo Planejado aqui pela sua Rádio Arquitetura, plataforma Escala Humana. Que prazer enorme ter você por aqui. Já aproveita, te inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa teu like, faz teu comentário, dê sua sugestão. Eu quero aproveitar que início do ano ainda dá para te desejar um feliz 2025, que seja um ano de muitas alegrias, repleto de desafios e muitas conquistas. Está começando mais um bate-papo planejado, com oferecimento de Simoneto Grupo Duarte, com a presença dos nossos dois queridos, João Lacerda Júnior, gerente-geral da Simoneto Grupo Duarte, e também a nossa querida arquiteta e urbanista Elisiane Neumann. Estou muito feliz aqui com esse programa. Estava ansioso para a gente fazer o primeiro programa de 2025, né, Alexandre? Então tivemos um pequeno hiato aí, então estou muito feliz de ter esse encontro maravilhoso. Hoje a conversa promete muitas novidades agora para 2025, né, Elise? E vamos contar todas elas aqui. Vamos falar sobre um monte de coisa, vamos falar sobre o mercado, vamos falar sobre o escritório da Lise, vamos falar sobre o que mais... Mostra Elite. Vamos fazer citações de filósofos, enfim, né? Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Pode ter certeza, fica grudadinho aí que hoje o programa está especial. Lise, bem-vinda, queridona. Muito obrigada, é uma honra, preciso salientar de novo, é uma honra estar aqui com vocês. Admiro muito vocês, sou muito fã. Muito obrigada pelo convite e estou muito feliz em começar o 2025 assim, aqui com vocês. Começando com o pé direito. Que bom ter vocês aqui para essa bate-papo aí. Agora, confetes à parte, também sou fã dos dois aí e acho que a gente vai ter um grande bate-papo. A Liz é uma profissional de mão cheia, né, uma profissional que entende bastante e com certeza vai ser um ótimo programa. É isso aí. Acho que vamos começar pelo começo, né, Liz? A gente se conheceu, acho que foi em 2022, né? Exatamente. 2022. Tivemos um projeto em comum, depois aprofundamos na mostra, e agora tem uma novidade muito bacana, que é a Mostra Elite 2025, né? E a Simoneto, orgulhosamente aí, é uma parceira aí do teu espaço, né? Se quiser contar um pouco mais do espaço da mostra, né? O que tu vem trazendo, tu que é uma parceira também de longa data da Mostra Elite, né? Que vem aí carimbando a presença, né? Ano após ano. Conta um pouquinho mais para nós aí. Tem que cuidar com os spoilers, né? Conta um pouquinho, não entrega tudo. Mas, assim, eu acho que esse ano vai ser bastante especial, até porque a mostra prorrogou, né? Trancou, né? Cancelou do ano passado para fazer esse ano, em função da tragédia que a gente teve no ano passado, em respeito aos fornecedores, em especial, né? Então, acho que vai ser muito especial por isso, porque também vai ser uma celebração do retorno de vários fornecedores. Sim, assim, né? Sim, ela volta mais forte. Mais forte, exatamente. E é um projeto muito especial, assim, né? Tu já tá sabendo, já. Sei, mas não vou contar. Não, peraí, como não? Vai ser o dormitório do casal, que foi originalmente o dormitório do casal da casa, porque é uma casa antiga, né, dos anos 60, e é onde era o dormitório do casal. Então é cheio de história, a casa é linda, né? Já parte assim disso, né? Que a infraestrutura da casa já dá assim toda essa poesia, né, para todos os projetos, assim. E vai ter, claro, uma questão de inspiração, não só de ambiente, junto com a Simoneto, né, mas uma questão de inspiração, de reflexão também sobre o ambiente do dormir, sabe? Sobre o dormitório em si. Os acabamentos são lindos, né, que a gente já escolheu, já definiu ali, tô muito empolgada. Ontem a gente já teve uma reunião lá no local com o engenheiro, com o pessoal da mão de obra, ficaram muito felizes que vai ser feito com a Simoneto, estão muito empolgados também. Então, acho que vai ser muito legal, assim, desde já convido, né, a gente já convida para visitar, que vai ser em abril, né, depois a gente... Que legal. Não, eu tenho certeza que vai ser uma grande mostra, acho que a Mostra Elite também acertou muito na escolha da casa, né, então tá tendo todo esse movimento que já vem de longa data, de revisitar, né, espaços mais antigos, né, a cultura mais vintage, o retrô, buscar, né, algumas origens, e eu acho que é uma mostra com identidade, né, é uma mostra com alma, né, então não é simplesmente eu acho que o luxo ele passa por aí, né, então um dos conceitos, pilares do luxo é que tu gere um contexto histórico, né, que tu tenha alguma coisa que não possa ser facilmente reproduzida, né? Claro que a mostra tinha um espaço lá que era no Grêmio, né? O Grêmio era o
Era o Grêmio... O GPA. Grêmio Porto É o Grupo Guaíba Porto Alegre. Porto Alegre. GPA. GPA, né? Então o espaço era legal também por conta daquela visão do Guaíba e tudo mais, era muito lindo e tal. Mas ele era um prédio convencional, né? Então o prédio por si só não tinha tanta história, embora fosse um lugar maravilhoso de tu visitar, poder curtir um pôr do sol, né? A rota de aviões passa por ali também, então tu vê os aviões bem de pertinho, então era muito massa, né? Mas não tinha esse apego, né? Essa alma que essa casa, né? Que é uma casa dos anos 60, apresenta. Então acho que dá um ar mais refinado, né? Dá um ar mais requintado e acho que traz as pessoas também mais para uma realidade, né? De, olha, eu consigo realmente me imaginar dentro de uma casa e esse ambiente que está sendo exposto, ele pode daqui a pouco ser uma inspiração para que seja a minha realidade também. Pois é, mas você sabe até, inclusive, João Lise, que e eu tenho uma percepção, e não sei, né, correto ou não, mas é a minha percepção, que muitas vezes as mostras se tornam repetitivas justamente por essa falta de personalidade do próprio local onde elas estão, né? E acho que isso contribui para os espaços internos também. Não é porque eu estou na frente da Lise aqui, mas eu sempre deixei claro que principalmente aquele ambiente que eu vi naquela vez, lá que eu participei também na mostra, me chamou muita atenção pela humanização do espaço dela. Muito embora estivesse dentro de um prédio que era um local lindíssimo, à beira do Guaíba, um pôr do sol incrível, né? Mas dentro dessa casca toda que é o prédio, se destacava por isso. E isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Essa noção de que aquilo que eu estou vendo é algo que eu vá poder, depois de uma certa forma, em determinada escala, reproduzir para mim. Isso me chama a atenção. Existe um cuidado com isso, Lisa? Eu acho que isso mudou, graças a Deus, né, nas mostras, que antigamente era muito vitrine. Tu colocava o que era tendência, o que era novidade passarela. No mercado. Passarela, exatamente. Mais do que vitrine, uma passarela. Porque tinha essa questão de visibilidade e tinha meio que uma disputa, eu acho, né, de quem é que está sendo mais inovador. Quem chamava mais a atenção. Quem chamava mais a atenção, até em algo pontual, assim. Agora, porque o comportamento mudou. Então, as pessoas não querem mais ir nas mostras para ver isso. Algo que até pode ser inspirador, mas que não vai servir para ti, né? Não vai servir para a tua vida, não vai conseguir aplicar. Então, eu acho que a pedido do comportamento, como uma decorrência da mudança de comportamento das pessoas, as mostras estão mais assim, estão mais humanizadas, estão mais... inspiradoras para a vida real, então mais vida real. Tanto que tem muito mobiliário, muitos itens que se vendem, né? Que são vendidos na mostra quando alguém se identifica. Eu acho que muito tem em função disso. Concordo totalmente, acho que tem que ter uma comunicação com o público, senão tu afasta o leigo, né? Tu afasta a pessoa que muitas vezes não é da área da arquitetura, não é da área do design, né? Não é da área do mobiliário. Tu afasta e acaba vendo uma mostra somente para profissionais, né? Para outros profissionais, né? E acho que a ideia da mostra é justamente o inverso, né? Poder compartilhar ideias, né? Compartilhar criações com o público em geral. Por exemplo, eu sou um cara que eu não entendo nada de arte, né? Se eu for numa exposição de arte que ela for realmente muito intensa, muito complexa, então eu não vou entender provavelmente, né? Aquilo que a gente não entende, a gente não gosta, né? A gente acaba tendo uma rejeição daquilo que a gente não compreende, né? Então, acho que essa sutileza, né, da mostra, das tuas criações, Liz, de incluir as pessoas que estão participando, não ser aquela coisa que afasta, e sim aquela coisa que aproxima, né? O teu ambiente foi o único... Olha, eu vou dizer, se não o único, um dos poucos que tu saía com mimo de lá, né? Todo mundo saía, ela fez toda uma distribuição com balas lá, compondo o ambiente, então tu tinha uma experiência não só visual, mas tu tinha sensorial, tu tava ali, era um ambiente que tu não queria ir embora, tu não queria sair, acho que ela foi super feliz, né? O espaço que tinha a parrilla ali também, sensacional, me marcou muito, um desejo profundamente, vai sair uma hora, vai sair esse projeto. Então, eu acho isso muito bacana, porque não fica com a coisa maçante, né, Liz? Não fica cansativa para quem, assim, para quem entende é interessante, para quem não entende é frustrante. Acho que a Liz conseguiu atingir um equilíbrio entre a pessoa que compreende, que tem uma visão profissional da coisa e diz, olha, aqui tem os elementos, né, que são elementos cativantes. Eu vi que ela utilizou formas orgânicas também. A mesa era uma mesa muito especial. Para tu ver, para tu ter uma noção do quanto que eu lembro, eu mentalizei
todo o teu ambiente, né? E estamos falando de quase 1 ano e meio, pelo menos, né? 1 ano e meio, pelo menos. Mas eu preciso fazer uma reparação aqui. Agora tu falou, vou até passar vergonha aqui. Eu lembro dos 2 ambientes. Eu estava lembrando daquele que eu participei com a rádio lá, que a Lise foi onde eu conheci a Lise. E agora tô falando realmente da cozinha maravilhosa, né? E eu acho que eu estava olhando teu Instagram, que aliás tem coisa da Lise nova postada lá, maravilhosa. Graças à Rádio Arquitetura. Tem novidade. E ela contando do espaço da cozinha, e realmente era aquilo, eu vou chamar dessa forma, me corrija, por favor, microsetores dentro da cozinha, o lado funcional, prático, o lado de convivência, e assim, os 2 ambientes que eu vi da Lise, não tem como tu passar, na mostra, lógico, sem sentir alguma coisa. Isso aí. Não tem como passar. Obrigada. E sabe que isso foi pensado, né? Tanto que no momento em que a gente escolheu os móveis, o mobiliário, eu conversei com os fornecedores, porque eu queria, no primeiro tinha um sofá grande, no segundo tinha umas cadeiras, umas poltronas, que eu queria que as pessoas pudessem sentar no sofá, usar a poltrona, usar a cadeira, nos 2 ambientes. Então, e isso também é uma questão que eu aprendi muito com o João, nas consultorias, né? Que ele está nos assessorando assim, e que tem a questão da jornada do cliente, que nada mais é do que uma jornada do cliente, uma experiência. Sim, uma experiência. Então, o cliente que vem na mostra, os arquitetos também, né? Porque eles também vivenciam essa experiência, mas claro que quando vem arquiteto, estudante de arquitetura, eu tento, e eles gostam bastante disso, eu tento mostrar bastante as técnicas, mostrar o produto em si, o fornecedor em si, até para ter valido a pena eles terem passado pela mostra, né? Para ter algum resultado da visita na mostra. Mas aí, com o leigo, como a gente falou, né, que não é do meio da arquitetura, ele precisa viver essa experiência, até para ele poder levar para casa se ele gosta ou não daquele tipo de experiência, daquele tipo de ambiente, daquele tipo de configuração. E olha que interessante, que o que te chamou muita atenção foi o primeiro ambiente que eu fiz, que foi uma sala de música. Foi. Né? Então, tem tudo a ver contigo. Foi. E dali a que veio cozinha, que interessante também, que para ti chamar a atenção, porque tu também tens toda, até em especial pela Anne, né? Um espaço muito importante na minha vida. Então, eu também acredito muito nisso, que eu acho que a mostra também tem isso. E nessa última mostra foi muito interessante, que isso para mim foi até uma surpresa, que vieram 2 senhoras, na verdade, um grupo que veio e que faz muito crochê, e eu fiz uma parede toda em crochê, um painel de crochê. E elas disseram que elas se imaginavam sentando nas 2 poltronas que está do lado, legal, fazendo crochê. E o legal foi que elas iam para a mostra, iam passear e depois iam para o café, né? Tomar um café, e estavam com sua malinha de crochê, as 3. E eu ofereci, disse, olha, fiquem à vontade, imagina que honra, sentem nas poltronas e podem fazer os seus crochês. E aí, claro que essas em especial pediram até o contato da artesã, da Arte Trama, né, a Cláudia, que fez esse painel para pedir como fazia o ponto, como é que ela bolou aquilo, como é que era o tipo de fio, esse tipo de coisa mais técnica, assim. Então, eu tive algumas surpresas nesse sentido também, né? De gente que tem essa memória afetiva, esse estilo de vida que encaixa o crochê e que, digamos, gostaram daquele estilo, daquela configuração de espaço. O que eu lembro do primeiro ambiente que eu vivenciei lá na 2022, né? Foi 2022, lá da Lise, que tinha o pianista tocando, e aquilo ali virou um ponto de encontro, não só de quem estava passando, mas do pessoal dos arquitetos que estavam ali. Eu acho que naquele momento, eu acho que criou assim uma união entre o pessoal, né? Tá todo mundo ali, não tinha ambiente melhor, pior, tá todo mundo igual, cantando, se divertindo. Eu acho que foi um momento assim de muita confraternização. Marcou bastante. E na cozinha teve uns momentos que o pessoal da mostra, que a gente se juntou para comer bolo. Então, a gente se juntou naquele espaço, literalmente, que era convivência ao redor da comida. Teve convivência ao redor da comida, através do bolo que um dos colegas tinha trazido. Já tinha trazido. E aí a gente... ou seja, 2 elementos que unem, e o João pode falar também, gastronomia e música. Não verdade. tem como não unir as pessoas, né? Não tem, cara. O que acontece, né? Tu
tu sai do convencional, que é o apelo visual apenas, né? Então, as empresas, né, o marketing, né, das empresas tem atuado muito nisso também, né, que é o que? O marketing olfativo, né? Então, tentar no ambiente que te remeta a um determinado odor, né, um cheiro agradável e tal. Isso algumas marcas, né, que tu, às vezes tu passa num shopping, por exemplo, tu nem olhou para o nome da marca, mas tu já identificou pelo cheiro que tem uma loja ali, né? Uma que me marca muito é a M. Martin. A M. Martin tem um cheiro característico que toda vez que eu passo, tem aqui, uma né? É aqui, né? Aquelas sandálias, a Melissa também tem um cheiro característico e tal, né? E toda a ação que tu promove, né, que ela estimula mais de um sentido, ela é agregadora, né? Ela é agregadora, então é o paladar, né? É o olfato, é a visão, é o cheiro da comida, né? Então, todo esse encontro de vários sentidos, né? Ele acaba se tornando um ambiente de quê? De bem-estar. Né? De bem-estar, as pessoas se sentem bem. E elas não fazem essa reflexão, né? Nossa, esse cheiro aqui tá me agradando, não é isso, ele é inconsciente, mas faz com que se sinta bem. Então, esse encontro, né? Intencional ou não, acho que é intencional, né? Fazer um ambiente o mais agradável possível, mas ele é quase inevitável, né? Que as pessoas prefiram isso do que um ambiente que muitas vezes até choca os olhos, né? Que é aquilo que tu tinha falado, né? Que muitas vezes o bizarro é uma coisa que ele te prende a atenção, mas muitas vezes ele não te retém, né? Ele te causa muitas vezes uma estranheza, ele te causa uma reação de afastamento, né? E todos os ambientes que ali eu percebo que não, que a reação é a inversa, uma reação de acolhimento. Então isso é fantástico. Eu sou um cara que eu sou um profundo defensor do bem-estar, né? Então a parte de interiores, ela tem que remeter ao bem-estar. Estava comentando recentemente que nenhuma pessoa hoje vai fazer um ambiente de interior, né? Vai fazer um projeto e que vai se sentir desconfortável naquele espaço, né? Por exemplo, o dormitório. Eu entendo que tem dois desafios, né? Tem que ser um ambiente de bem-estar, de relaxamento, porque quando as pessoas se preparam para dormir, mas ele também tem que ser um ambiente que faça que tu acorde bem e que tu tenha uma organização, tu tenha uma funcionalidade para te preparar bem para o dia de trabalho ou para tuas atividades, né, Liz? Não sei se tu pensa parecido. Sim, exatamente. E aí que vem a técnica, né? Claro, tu vai pensar em todas as sensações, mas aí vai usar as técnicas para produzir essas sensações. E aí tem a ver com revestimentos, tem a ver com parede, cor de parede, com as cores, com iluminação, com texturas. Aí vem as técnicas para poder produzir essa sensação. Diferente de ambientes que não sejam dormitório, que além, né, que não seria tão relaxante, que muitas vezes precisa ser estimulante. Tem coisas que no dormitório é praticamente proibida, então. Pois depende, sabe? Que esses dias eu estava projetando, né, fazendo o estudo de um dormitório, que a pessoa precisa colocar uma bancada de home office no dormitório. Então, a gente teve que está tendo que fazer um estudo um pouco mais aprofundado com testes de layout para verificar como é que a gente pode criar a sensação de relaxamento no momento de dormir e concentração, né? Uma sensação de concentração e até de produtividade no outro setor do dormitório. Sim, não pode ser somente relaxante, né? Isso mesmo. Tem que ter uma parte de relaxamento e uma parte de estímulo, de concentração. Perfeito, é isso mesmo. E o vermelho? O vermelho está proibido no dormitório ainda? Não. Sabe que... Sabe que no meu dormitório, meu quarto, tem 2 criados mudos, as mesas de cabeceira são vermelhas. Vermelhas? São vermelhas. Que legal. E eu fiz elas totalmente soltas, é antigo, já tem uns 20 anos, né, o dormitório. A gente tá há 20 anos casados, então tá desde... E eu fiz eles soltos, pensando em testar e verificar se eu enjoar, eu troco. Ele é fácil de trocar, sabe? Ele é independente, assim, sim, não é fixo, né? E com laca, né? Pintado com pintura, né? E aí eu pensei, bom, vou fazer ele solto, se eu enjoar, vou eu mesma testar. Se eu enjoar, é fácil de trocar, tira e sabe que eu não troquei. Como pontual, ele sendo pontual, o ambiente é todo neutro,
O ambiente é todo neutro e só essas mesas de cabeceira são vermelhas. Dá um destaque. Dá um destaque. Não fica à vista de quando a gente vai dormir, porque ele é levemente mais baixo. Então, ele fica à vista de quando tu chegas no dormitório, mas na hora de dormir, o vermelho não afeta. Compõe o móvel, compõe o ambiente, mas não atrapalha o sono. E sabe que mesmo essa questão das cores é muito pessoal. Por mais que tenha todo esse estudo importantíssimo da psicologia das cores, que sim, tem comprovações técnicas de que determinadas cores provocam determinadas sensações, o vermelho é extremamente estimulante. Mas existe a questão pessoal, as preferências pessoais. Tem gente que ama vermelho, que o vermelho pode trazer alguma memória maravilhosa, e que te traz um benefício. E que talvez te traga um relaxamento, talvez alguma sensação, alguma lembrança de família. Claro que não um quarto inteiro, não pintaria o quarto inteiro de vermelho, mas talvez uma parede, mais do que a mesa de cabeceira, tu possa tentar usar. Eu fiz isso no meu dormitório com uma parede, eu fiz com um curry, assim, sabe? Um amarelo mais escuro, e aí eu coloquei alguns quadros com moldura preta, outros com uma moldura verde escura, assim. Fui numa vinícola e tinha essa composição, eu achei maravilhoso, quero botar no meu quarto ali e tal, né? E pra mim é relaxante, eu sei que o amarelo também é um pouco polêmico, né? Mas pra mim funciona super bem. A coisa foi legal, né? Tá fantástica. Ficou bonita, ela tá muito feliz. Inspiradora, lindíssima. Imagino que muito funcional, porque a gente percebe cada detalhe pensado. Sim. Incrível. Não, ela tá apaixonada, ficou bonito mesmo, chamou a atenção, acho que a gente foi muito feliz na escolha das cores, né? E também da pedra, então a composição da pedra também ficou muito legal. Quem quiser, tiver interesse aí, manda mensagem para conhecer, a gente posta a foto com muita alegria, mas foi inspirador mesmo. Até no próprio condomínio, né? Muitas vezes a gente foi esse dia de um encontro do aniversário de um vizinho nosso ali, e tinha uma outra vizinha lá e disse, olha, a cozinha de vocês, que está acompanhando, né, porque a gente posta e tudo mais, né, e foi uma cozinha muito bonita, uma cozinha pequena, e acho que é isso que é legal, né, porque minha casa é pequena, e a cozinha também é pequena, mas ficou tudo no seu lugar, sabe, então assim, a Anne cozinha profissionalmente, né, e não falta espaço, mesmo com a cozinha com uma diagramação pequena, né? Sim. Então foi muito legal. Tiveram algumas soluções ali, algumas até não muito convencionais, não muito ortodoxas, né? Então existem algumas tendências, por exemplo, de mercado que a gente não utilizou, né? A questão do forno embutido, né? O forno embutido, uma coisa que a gente não utilizou. A gente utilizou o forno com nicho, né? Por quê? É um forno maior. Né? Então, a opção para um forno profissional, às vezes, de embutir, não é viável ou é um investimento realmente muito alto. Né? Outra coisa, ela utiliza muitas tábuas. Né? Então, nesse nicho, a gente fez subnichos ali, né? Para fazer essa disposição. Então, para a organização dela, funcionou totalmente. Talvez, para quem busca um visual mais clean, né? Talvez não seja o ideal, mas para a funcionalidade dela, funcionou totalmente, né? A mesma coisa o micro-ondas, né? O micro-ondas tem muita utilização, então o micro-ondas tem uma vida útil, que no nosso caso lá vai diminuir, né? Então, para a reposição do micro-ondas, também a gente utilizou o nicho para ficar mais fácil. Então, a gente vai buscando algumas soluções que muitas vezes não é só tu replicar e tu reproduzir o que está no mercado. Eu acho lindo, por exemplo, uma torre quente. Acho maravilhosa, mas para o nosso espaço e para a utilização da Anne não faz sentido. Né? Então, isso é uma coisa muito legal também de esclarecer, que nem tudo aquilo que tu vê, né, é para ti, por mais lindo que seja, né? Muitas vezes tu vai olhar assim, pô, que lindo aquele carro, mas é um carro baixo, por exemplo, né? E tu mora num sítio, tu vai ter dificuldade. Sim. Então, às vezes é legal de admirar, mas para pro teu estilo de vida não faz muito sentido, né? Então, a gente está muito feliz com as escolhas que a gente fez, foi muito bem aproveitado, vamos ver se agora a gente amplia com uma área gourmet ali também para dar mais vazão, porque a cozinha da Anne aí a agenda tá cheia. Coisa boa. Mas acho que... Fala isso. Não, legal, eu acho, fazer um contraponto agora com a cozinha que a gente fez para Mara, em Nova Petrópolis, na casa. Sim, verdade. Que é uma cozinha bastante espaçosa, grande em área, né, em planta, mas como é uma casa que eles já têm uma idade um pouco avançada, é a casa que eles querem para a vida, ela fez completamente, a gente fez, né, completamente diferente, ela é totalmente baixa,
não tem móvel aéreo. Tem 2 prateleiras para colocar alguma decoração, mas a funcionalidade dela, o uso dela é na bancada, tudo baixo. Inclusive o forno a gente colocou na parte de baixo, a pedido dela, porque justamente Olha que a interessante. vida dela, o uso da cozinha, e ela é baixinha também, então os móveis aéreos, né, seriam mais Tem que usar uma escada, complicados alguma coisa assim. também. E em função da idade também, para não precisar ficar subindo em escada. Então, ela optou por isso. Então, como realmente isso que tu falaste é importante, tem que fazer sentido para a pessoa e tem a ver com o estilo de vida da pessoa, com o desejo da pessoa. Só para fazer um contraponto, Sim. como, né, tem 2 cozinhas... Mas isso também acho que é um desafio, diferentes. né, João? Tipo, identificar no cliente essa diferença entre aquilo que ele deseja e o estilo de vida. Chega a ponto de dar alguma orientação ou conduzir o pensamento do cliente para que ele próprio descubra que realmente aquilo não faz muito sentido. É bonito, ok, mas talvez na casa dos outros, no meu estilo de vida, não. Tem bastante disso, né? Tem bastante disso. Acho que é um desafio grande, né, Liz? Entre aquilo que tu quer e aquilo que tu precisa, né? Aquilo que tu deseja, aquilo que tu precisa. Isso é resolvido na base de muito diálogo. Muito diálogo. Porque eu acho que o maior pecado que um profissional da área de criação, né, ou a empresa que está fornecendo os móveis, como é o caso do Simonetos, é entregar somente aquilo que o cliente pediu. Porque ele não é especialista naquilo que ele está solicitando. Nós somos, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma leitura, uma interpretação e a gente fazer uma apresentação que culmine com qual reação do cliente, né? Aquela reação seguinte: nossa, surpreendeu, superou a minha expectativa. Né? Porque se tu entregar somente o que ele quer, tu corre o risco muitas vezes de gerar uma frustração, mesmo que seja aquilo que ele pediu. Né? Tem uma frase, né? Não lembro de quem proferiu, mas eu acho uma frase muito legal, né? Que se Henry Ford tivesse perguntado para os clientes o que eles queriam, eles responderiam que queriam cavalos mais rápidos, né? Ninguém ia dizer que queria um automóvel, né? Então, a gente precisa ter essa clareza de que a gente precisa incluir o cliente nesse processo, né? Mas nós, como especialistas, nós precisamos conduzir, né? E mostrar para ele, olha, isso aqui funciona porque, cara, é impossível. E eu trabalho com projetos diariamente. Quando a gente fez o projeto de interiores lá de casa, tiveram algumas sacadas que me surpreendeu. Por exemplo, a minha adega foi concebida de uma forma diferente do que eu pedi e superou a expectativa. Eu disse, nossa, ficou muito melhor do que eu tinha solicitado. Por quê? Porque a forma que eu tinha solicitado pela composição do espaço não ia ficar legal. Entendeu? Então, o aproveitamento do espaço ficou muito melhor da forma que foi feito. Então, são essas coisas que a gente, como profissional, a gente tem a obrigação de interpretar e apresentar para o cliente uma solução, respeitando sempre a ideia e o desejo dele. Mas eu acho que entra uma questão também muito dos arquitetos, João. Porque assim, eu vou me pegar, eu como exemplo, me pegando como exemplo, eu tenho a minha capacidade de imaginar ou uma referência muito limitada. Né? Então, dentro dessa minha limitação, eu vou escolher aquilo que melhor se aproxime do meu desejo. Né? Aí, quando tu encontra um profissional como tu, ou como a Liz, uma arquiteta, que já tem uma biblioteca de soluções muito mais ampla, aí aquilo que para ela é normal dentro dessa biblioteca, para mim passa a ser uma surpresa por nunca ter imaginado aquilo. Nunca ter imaginado. Né? E eu acho que é isso que faz com que, principalmente o arquiteto, se diferencie do consumidor. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Essa habilidade em enxergar o espaço e buscar nas suas referências aquilo que é a melhor solução, mesmo que não seja a solução que tu queira, mas vai te surpreender. Sim. E a gente tem a ferramenta de trabalho que é o desenho. Então, isso também auxilia muito na hora das decisões. Que a gente pode até fazer algum teste, alguma coisa para comprovar para o cliente, né? Poder enxergar como é que funcionaria para poder, então, tomar a melhor decisão. Sim, e também acho, não sei se tu tens visto isso, João, mas os clientes têm vindo com muito mais instrução, conhecimento. Informação. Muita informação. Então, eu vejo que alguns
já vem dizendo o que que querem. E muitas vezes funciona. Muitas Sim. vezes, Eu ia né? perguntar isso. É Muitas qualificada. vezes. Sim, muitas vezes. Tem um mundo de informação muito grande, né? E o cliente bem informado, ele facilita a nossa vida, né? Exato. O cliente que ele sabe o que quer, que ele já viu e tal, e ele precisa de um profissional para que execute aquela ideia dele, né? Isso facilita. Tem esse cliente que ele é mais, mas ele gosta do assunto, né? Ele se interessa pelo assunto. Ele deixa de ser somente um desejo, uma necessidade, mas ele passa a ser como parte integrante das preferências de vida do cliente. Aquilo realmente importa muito para ele, né? E então ele participa, ele pesquisa, ele manda, então ele conta com a técnica e com a experiência, a expertise do arquiteto, mas ele também consegue contribuir. Eu acho que é um ganha-ganha, né, Elisa? Eu acho que é um processo que a gente sempre recomenda que o cliente pesquise, busque no Pinterest, né? A única ressalva que eu faço é que hoje a internet, pela enxurrada de informações, ela gera algumas confusões para o cliente também, né? Então, ainda que ele venha muito bem preparado, ele ainda não consegue conhecer todas as técnicas, às vezes ele mistura muita coisa, né? Então, às vezes o cliente ele quer uma cozinha rústica com elementos contemporâneos, tudo no mesmo espaço, porque ele adorou uma cozinha contemporânea e uma rústica no Pinterest, né? E aí, muitas vezes, ele sofre com a dor da escolha também, né? Então, ele tem 4 cozinhas que ele amou, uma de cada estilo diferente, e ele vai ter que tomar uma decisão para qual caminho seguir, né? E aí, às vezes, no meio do caminho, né, ele já decidiu, não, eu vou criar uma cozinha moderna, e ele começa a mandar coisas vintage, né, coisas, mas olha que eu achei legal isso aqui. Provençal, olha esse provençal que achei, pois é, mas a tua cozinha, ela é moderna, né? Então, se no passado havia falta de informação e o cliente totalmente estava na escuridão total, né, sobre o assunto, hoje ele consegue se informar muito bem, mas ele tem que haver um filtro por parte do profissional, né, para conter um pouco dessa enxurrada de informações. Sim, ímpeto. Né? Porque tudo que tu pesquisa hoje, cara, tomou a decisão agora, resolvi comprar esse copo térmico aqui. Os próximos 20 anúncios do Instagram vai ser sobre copo térmico, né? Então, é complicado. É complicado, muitas vezes a pessoa, inclusive, tem a convicção da decisão. Então, às vezes as pessoas têm muita informação, mas ainda assim ficam reticentes na hora de decidir por conta do mundo de oportunidades e possibilidades. Sim. Por isso que eu acho também tão importante a confiança, o desenvolvimento da confiança. E isso exatamente. Se cria com o relacionamento. Então, hoje em dia, sempre foi, mas acho que hoje em dia está se dando mais valor para isso. Criar um relacionamento antes, para então gerar confiança, para o cliente realmente confiar naquilo que a gente vai estar alterando do desejo dele. Isso aí. Com técnica, sim, mas com ele confiando de que a gente está dando as melhores opções. Isso. A confiança é fundamental, né, nas relações, até porque é um trabalho, né, Elise, que é um trabalho de longo prazo, né? De longo prazo, né? Hoje um projeto, né, de arquitetura, uma obra, uma reforma, até execução, nós estamos falando de 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, exatamente, né? Então, se não houver um match muito grande, né, e se não houver uma relação de confiança muito grande, é muito problemático, porque daí vai ser o profissional e o cliente, cada um na ponta de uma corda fazendo cabo de guerra, né? Sim. Ao invés de os dois estarem atuando juntos para chegar no denominador comum, né? E também acho que é um dos pilares que a gente tem no escritório de valores, que a gente tem que andar junto, o arquiteto com o cliente e também com o fornecedor. Sim. Porque tem muitas coisas dos projetos que eu levo para vocês, tem muitas coisas que vocês tornam os projetos melhores, né? Vocês, com a expertise que vocês têm, o projeto, com pequenas alterações, pequenos ajustes, em geral técnicos, e pela experiência também, ficam com um resultado melhor. Então, eu acredito que é uma relação de confiança entre essas 3 partes. Entre as 3 partes, exatamente. A gente sempre tenta contribuir, né, de uma forma ou de outra, como a gente faz muito projeto, né, muita impressão de projeto e tal, e a gente tem uma preocupação muito grande com a durabilidade, né? Então a proposta que a gente sempre faz é o quê? Melhorar a durabilidade, né? Algumas soluções que a gente consegue trazer para o arquiteto, né? E consequentemente para o cliente também, que toda aquela criação ela fique a mais funcional e a mais durável para o futuro. Isso é uma troca muito legal, Liso. E isso mas isso fala muito também da tua preocupação com o cliente, que é o quê? Eu vou entregar o melhor para o cliente, independente de quem vai propor
a solução. Isso é uma Sem coisa vaidade. muito sem vaidade. Então, Uhum. a gente sabe que é um mercado muitas vezes repleto de vaidade e que toda essa disputa muitas vezes de ego, de vaidade, quem sai perdendo é o cliente. Então, essa tua visão é muito legal porque ela é uma soma de fatores em que o cliente só tende a ganhar. Ele só tende a ganhar por quê? Tá todo mundo olhando para aquele projeto, buscando uma solução para ele, para que ele tenha um sucesso no final. Mas vou dizer que não é uma questão hoje em dia que é unânime, né? Muitas vezes, tu falou agora que a gente propõe algumas soluções, já aconteceu de profissional ficar ofendido. Olha só. Já aconteceu de profissional ficar ofendido, a gente olha, né? Mas isso aqui vai ficar durável, né? E muitas vezes gerar até uma animosidade sem a necessidade, porque a gente entende que tudo que a gente vai propor realmente é o melhor. A gente tem uma preocupação muito grande, não só com o sucesso do cliente, mas a reputação do arquiteto. Né? É importante, né? A gente entende que quando o projeto ele vem de arquiteto, existe uma dupla responsabilidade. A responsabilidade com o teu cliente, que agora é nosso cliente, né? E contigo também. Para que tu continue trazendo projetos, né? Para que tu continue apostando e que esse vínculo de confiança ele fique cada vez maior. Né? Então, eu fico muito feliz de ouvir isso, né? E é por isso que a nossa parceria também ela anda tão bem, né? Eu sou um cara totalmente contrário a qualquer disputa de vaidade. A gente está aqui para fazer um trabalho para entregar o melhor para o nosso cliente, né? Mas me conta uma coisa também, né, Liz? Isso eu acho que é uma coisa que ela vem com a experiência também, porque tu tens um escritório que ele é muito tradicional já, né? Então é um escritório de longa data, tu já realizou muitos projetos, então tu sabe que é importante contar com essa confiança e não é de agora, né? Então tu tem um escritório já muito sólido, que tu já deve ter passado por muita coisa também, né? O que eu vejo de diferença é que no início, em geral, a gente precisa provar um pouco, né? Até, claro que a gente está sempre em busca se afirmar, sempre, se afirmar e provar, comprovar realmente o que está sendo oferecido, o que está sendo oferecido de solução. E o que eu vejo agora, em especial com a recompra, né? Que é uma coisa que a gente conversa muito também, que chega um momento em que o cliente me deixa, como é que eu vou dizer, mais à vontade. Me dá algumas linhas, alguns norteadores e me deixa à vontade porque já comprovou, sim, já sabe. É um caminho mais fácil, né? Sim, então, sim, isso vem com o tempo, até com a relação a longo prazo com o cliente, que isso acaba acontecendo, e que, inclusive, com fornecedores, eles já perceberam que os fornecedores, os meus parceiros, também são de confiança, né? Porque eu já comprovei também. Sim. Então, sim, isso vem com o tempo. E o que já aconteceram várias vezes comigo e que muitos arquitetos, como é que eu vou dizer, questionam e fogem disso, que é do cliente fazer o desenho, o seu desenho. Isso é muito comum. A Mara fez isso na cozinha, no closet, porque ela mesma sabia a necessidade que ela tinha. Então, ela fez um desenho, inclusive, de quantas gavetas, em função das roupas que ela tinha em casa, e me passou isso e disse, olha, a distribuição é contigo, mas o que eu preciso aqui. Tá aqui. O que eu tenho em casa é isso, e eu preciso reproduzir algo que caiba o que eu tenho aqui, no mínimo. Sim, né? sim. E realmente com a gente conversando assim, para alguns profissionais isso é ofensivo. Mas, na verdade, isso significa que o cliente também está muito engajado. Sim. Que também é importante. E que ele tá participando do próprio sucesso, né? Está participando, exatamente. Ele vai garantir um resultado. Então, imagina, já vem com o pensar dele, com o olhar para dentro, olhar para as coisas dele, num primeiro passo, depois ele passa para mim e depois a gente ainda repassa para vocês. Sim. Então, vai refinando de forma que o resultado vai ficar, assim, muito superior, muito de acordo com os desejos, as necessidades e, claro, com o que o ambiente possibilita, com o que o espaço possibilita. Sim. Teve algumas coisas quando eu fiz o projeto da minha casa que eu descobri que eu era e eu não sabia, né? Então, eu descobri que eu sou uma centopeia, por exemplo, né? Eu não sabia que eu tinha tanto par de sapato que nem eu tenho, né? E aí eu pedi para fazer uma sapateira convencional ali com 5 níveis, né? E eu precisava de 8 níveis, né? Eu fui descobrir isso depois, mas eu não relatei, né? Eu disse, não, eu não tenho tanto tênis, tanto sapato assim, né?
no fim das contas descobri, olha, se eu voltasse atrás eu teria feito mais 3 colunas aí para tênis e sapato. Então é muito legal essa coisa do cliente que sabe o que quer, porque não tem um problema lá para o futuro, né? E aí a culpa foi minha, né? Porque quando foi apresentado eu pensei, não, nossa, é mais que suficiente, né? Mas eu não fui em casa para contar quantos sapatos tinha e tudo mais, né? Então é uma coisa que eu percebi que é importante ter essa clareza, e o cliente, ele é solidário, ele é corresponsável também pelo sucesso do projeto, porque ele vai viver lá, né? Ele vai morar, então ele tem que participar sim. Então tem muito arquiteto que muitas vezes não gosta dessa intrusão, né, dessa intromissão, mas não é. Na verdade, eu penso ao contrário. Eu acho que quanto mais o cliente participar, mais informações ele passar, mais assertivo é o projeto e melhor para ele, né? A gente encontra muitas vezes clientes em loja que eles chegam muito desconfiados, né? Muito preocupados com o preço, né? Preço, quanto é que vai dar, quanto é que vai custar, mas a gente tenta tranquilizar de uma forma e falar assim, olha, vamos estudar o teu projeto primeiro, vamos ver realmente o que tu precisa, né? O preço, hoje em dia, quem entrega qualidade, né, não vai ser o mais barato, mas também não vai ser o mais caro. Então, uma empresa que está quase 20 anos no mercado, ela está muito bem posicionada, então a precificação está correta, senão não teria sobrevivido ao mercado. Então, em termos de precificação, tudo vai ficar muito parecido. Às vezes eu vejo que a questão fica muito preocupada em relação a preço, a precificação, do que realmente o que o cliente vai receber em troca, né? Eu não sei se na parte da prestação de serviço, Liz, se acontece alguma coisa parecida ou não, né? A gente vem fazendo nossas mentorias, né? E aí eu quero aproveitar, inclusive, essa informação para a gente poder até alinhar um percurso, mas como é que é essa competição, né, de mercado, na parte de orçamentos, né? Como é que tu vem vendo esse mercado? Se hoje o cliente lhe dá uma oportunidade maior para conhecer o trabalho, se tem que haver um esforço maior para apresentar o teu portfólio, né? Ou me conta um pouco mais, porque daí não envolve a questão de produto, mas envolve a questão do profissional, do arquiteto, do escritório, né, e da prestação de serviço. Olha, pela experiência que eu tenho visto, num primeiro contato, realmente, em geral, tem que fazer um determinado esforço para que a pessoa aceite que a gente explique, explane sobre o trabalho. Eu acho que isso também tem a ver com o comportamento que eu falei antes, que é tudo muito rápido, tudo muito... então já me manda a proposta, já me diz como é que funciona para a gente ver preço e já ver se fecha ou não. Então, sim, eu vejo muita dificuldade nisso. A vantagem é quando, que a gente já conversou sobre isso também, quando vem de indicação de alguém. Aí a pessoa já vem semi-pronta, né? Já vem com um olhar diferente, né? Com um olhar diferente, já vem disposta a ouvir o tipo de trabalho. Porque o que eu vejo é que cada arquiteto tem determinado processo de trabalho, não são todos iguais, né? Então, eu acho que esse esforço de apresentar, explanar sobre o trabalho é importante. É importante a gente explicar como funciona, para então ver se atende às expectativas do que a pessoa está buscando, está procurando, e então ajustar, claro, o valor em cima disso. E acho que é importante a pessoa ter esse tempo para poder, se for conversar com vários arquitetos, para ir conversar e ouvir sobre a metodologia de trabalho de cada um, porque muitas vezes um é muito diferente do outro. E também acho que esse momento de explanar sobre o trabalho é para se conhecer, justamente por causa do que tu falaste antes, que vai ser um relacionamento de longo prazo. Então é importante as pessoas, o arquiteto, o cliente, se conhecerem para ver se realmente vai rolar um relacionamento, se isso vai fluir, porque isso é muito importante para dar sequência de uma forma fluida em todo o processo de trabalho, de projeto, de obra. E tem que fazer sentido dos dois lados, né, Lizzy? Dos dois lados. Não é todo cliente que quer avançar contigo, também é um cliente que acaba sendo que seja alinhado com o escritório também, né? Também. Então, essa conversa ela é muito importante, porque a gente está falando da prestação de serviço, né? Ele é uma coisa muito pessoal, né? Um contato, muitas vezes, muito íntimo, né? Porque a casa da gente é a intimidade da gente, né? Então, tem que haver essa relação de confiança e de afinidade, eu acho que, com o profissional. Eu gosto muito da questão que a Liz falou da indicação e da recompra, né? Nós, agora em janeiro, fizemos um trabalho muito legal de entrar em contato com todos os clientes de 2022, 2023,
para perguntar, né, como é que eles estão. Em primeiro lugar, desejar um feliz 2025, né, mas também apresentar para eles que nós temos hoje condições especiais para clientes de recompra e campanhas de indicação, né, e o engajamento foi surpreendente. Então, principalmente as lojas de Porto Alegre, que estão mais tempo, a gente tem uma carteira mais antiga, né? Foi surpreendente, tanto na loja da Plínio quanto na loja da Ipiranga, a quantidade de clientes que diz, olha, eu tenho um quarto para fazer, eu tenho uma casa, me mudei, agora eu vou fazer. Eu não vou fazer agora, mas daqui a 6 meses me chama que eu tenho interesse, né? Então, é um caminho realmente mais fácil. Eles já nos conhecem e já confiam na gente, né? Vou te interromper, mas por um bom motivo. Muitas vezes a decisão, talvez não a decisão, mas o primeiro passo para tirar o cliente da inércia depende desse contato? Totalmente. Talvez ele tenha esse desejo, mas está faltando aquela fagulha para... Existe o quê? Existem as janelas de prioridade, que é o quê? Nós temos desejos e necessidades diariamente, né? Algumas são mais urgentes que as outras, né? Então, eu tô com sede, eu preciso tomar água, eu vou comprar uma água. Então, essa aqui é inerente, né? Não tem como escapar. Depois, existem outras prioridades que elas, na mentalidade, na cabeça do cliente, ela não está muito claro o que é mais prioritário, uma coisa em detrimento da outra, né? Muitas vezes o móvel planejado ele entra num desses casos, né? Quem nunca olhou para dentro de casa e disse, pois é, eu queria trocar essa cozinha aqui. Eu queria reformar esse banheiro aqui. É um desejo, né? É uma necessidade, tu sente que tu precisa, mas ela não é algo latente, né? Ela não é alguma coisa que está em primeiro lugar na janela de prioridade. Tu não está incomodado o suficiente. Tu não está incomodado o suficiente. Ou às vezes tu está incomodado e tu não toma a iniciativa porque é um processo... O próprio cérebro humano te impede de fazer isso, né? Que é o quê? Eu vou ter que colocar esforço nisso. Eu vou ter que ir lá na loja. Eu vou ter que ir lá na loja e tal. Eu vou ter que entrar em contato. Eu não lembro mais o nome da designer. Acontece isso, né? Eu não lembro mais quem me atendia, né? Às vezes foi 3 anos, estamos falando, né? Que a gente 2022. Porque comprou no começo em 2022, completou 3 anos. Então já faz bastante tempo, né? Muitos lembram, perguntam, né? Outros realmente não lembram mais e tal. Então, o que eu penso, né? Eu penso que quando o cliente lembra da gente, entra em contato com a gente, isso é uma coisa fenomenal, mas é sinal que nós falhamos. Sim. Para mim, é um sinal que nós falhamos, porque o cliente lembrou da gente e nós não lembramos do cliente, né? Então, a não ser que eu entrei em contato, ele respondeu e daqui a 2, 3 meses aí não estou falando disso, estou falando que cliente que comprou faz 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não houve um contato, sem sombra de dúvida, houve uma falha do comercial. Dá para entender que nesse gap aí, entre de não ter feito o contato, se criou uma necessidade no cliente e com ele se criou uma brecha também que outros podem entrar? Sem sombra de dúvida. Por quê? Tu ter feito um ótimo trabalho, ele não te dá a garantia da fidelidade. Claro. Né? É o famoso take for granted, né? Que é tu tomar por garantido. Não, a gente tem que estar sempre atento e vigilante. Por quê? Porque nós não somos a única empresa de imóveis planejados que faz muito bem aquilo que a gente faz. Existem outras empresas sérias, né? Comprometidas, e que elas estão disputando o mercado, né? E a fatia de mercado, o mercado não vem aumentando vertiginosamente. Então, o que se disputa cada vez mais é a fatia. E o cliente que comprou contigo, ele é o cliente mais barato que existe, né? Porque te custa uma ligação, né? Te custa uma mensagem de WhatsApp, e ao mesmo tempo ele é o cliente de maior facilidade de conversão, né? Por conta da confiança. Ele já confia, ele sabe que vai receber, então a negociação ela é mais tranquila, todos os processos, algumas coisas que a gente tem que fazer presencialmente, já pode mais fazer à distância, porque o cliente já conhece o teu jeito, já conhece o jeito do cliente, então tudo flui de uma forma mais fácil, mas pode acontecer, né? Pode acontecer, imagina, tu comprou uma casa, né? Tu fez os teus móveis ali, aí teu vizinho de porta fez os móveis de uma outra empresa, por exemplo. Eles começam a conversar e os dois estão satisfeitos. Será que não vai dar vontade de conhecer, de experimentar? Ou talvez colocar para competir, para ver como é que vai ser? Então, a gente encontra muito isso na nossa loja, de cliente, eu comprei numa outra empresa aqui e tal, mas eu fui indicado por vocês pelo meu vizinho, então resolvi colocar vocês na competição. Então, se acontece, né? A gente não pode deixar que o inverso seja verdadeiro, né? Então, a gente faz esse trabalho de follow-up, de acompanhamento. A gente tem uma rede social também muito forte para que a gente não fique com aquela panfletagem virtual, mas que a gente mantenha sempre o cliente engajado com novidades,
que ele se entretenha com a nossa comunicação, para que o nome Simoneta sempre esteja presente, né? Surgindo a necessidade, pode, deve nos procurar, mas acho que é uma obrigação nossa procurar o cliente. Então, nas mentorias, inclusive, eu falo, né? Olha, entre em contato com os clientes de vocês. Se o cliente entrou em contato contigo porque ele quer fazer um novo projeto, que legal, parabéns. Isso é um reconhecimento que tu fez um ótimo trabalho. Mas também uma falha de processo, porque ele lembrou de ti antes de que tu lembrasse dele. Sim, podia ter já no início. Gente, estamos indo aí para o final, João. Passou rápido, hein? Lise, querida, nossa top of mind da arquitetura. Olha aí, né? Que legal. Estou tentando buscar um termo que tu deve conhecer, não vou lembrar agora, do marketing, quando tu lembra, depois da experiência. Teve a experiência de compra, por exemplo, e daí tu lembra da loja seguidamente por muito tempo. Tem um termo, né? Boa pergunta. Eu acho que o termo não é esse, mas é quase uma memória afetiva mas existe um termo em inglês, que é o caso da Lise, né? Sim. É o caso da Lise, dos ambientes dela. Busca no gancho lá no início da nossa conversa, para a gente poder encaminhar um encerramento, o que me deixa muito, né, feliz com os ambientes da Lise é essa questão de lembrar depois. Fala assim, aquele ambiente que choca, aquele ambiente que... Ok, é aquele momento. Mas os ambientes da Lise é aquele momento que depois tu pensa em tempos depois, nossa, como estava legal. Nossa, o dia que eu for fazer, ou agora é o momento de fazer, eu quero aquele tipo, aquele estilo de ambiente. Acho que isso é um patrimônio, né, Lise, né, intangível, né? Ai, agradeço muito, né? Mas é verdade, tu sabe que é verdade. É marca registrada, tu sabe. Vocês são muito queridos. Não é. Duas pessoas falando a mesma coisa. Aceita elogio porque tu merece. Tá bom. Eu sou muito, uma coisa assim que eu posso garantir, isso eu aceito também, eu sou muito dedicada, muito esforçada. Então, se for me dar um desafio, ou corpo e alma, né, vou dar o corpo e alma para gerar o melhor resultado possível. E sempre para todos os envolvidos. Quando a casa do cliente é para o bem-estar do cliente, quando é uma amostra, é para justamente gerar negócios com os fornecedores, conhecer, ter relacionamento com os fornecedores, gerar boas experiências nos visitantes também. Então, isso sim, eu sempre vou me dedicar, me esforçar para atender e gerar um bom resultado. E que honra estar aqui, né? Olha, honra é toda nossa, evidente. Aprendo muito com vocês dois, assim, hoje, por exemplo, para mim já foi uma aula na nossa conversa aqui, já tenho anotaçõezinhas para o meu caderno. Feliz. Estamos todos obrigada. Aprendendo o tempo todo, né? Então, isso é muito bom. A partir do momento que tu deixa de acreditar que tu pode aprender, tu começou a perder espaço, começou a morrer, começou a ficar para trás. Quem é que falou e que isso para mim é muito verdade? Eu só sei que nada sei. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, percebe as lacunas, o que a gente não sabe. Então precisa ser muito constante. Sócrates ou Platão? Sócrates ou Platão? As duas enciclopédias. Não, só sei que sei? Cara, uma boa pergunta. Eu acho que foi Platão. Vamos pesquisar depois. Vamos pesquisar. É uma boa frase. Acho que é verdadeira. Mesmo. É verdadeira. Eu gosto daquela alusão que fala, né, que o conhecimento é como uma ilha, né? Quanto maior essa ilha, maior as suas fronteiras, né? Maior as suas bordas, né? Então, quanto mais a gente aprende conhecimento, mais a gente se depara, né, com o desconhecido, né? Então, se tua ilha é pequena, seu conhecimento é pequeno, tu acredita que tu domina, porque as margens, né, elas são pequenas, né? Se tu começa a acrescentar teu conhecimento, as suas margens aumentam, né? E aí tu vê, aí vem essa frase magnífica que é eu sei que nada sei, né? Porque quanto mais tu aprende, mais tu lida com o desconhecido, né? E a adaptação popular para a frase do Einstein, a inteligência e o conhecimento é que nem um paraquedas. Depois que se abre, jamais volta para o mesmo lugar. Muito bom, muito bom. É isso. E também acho que quanto mais a gente se junta, por isso que é um privilégio realmente estar aqui, quanto mais a gente se junta em parcerias para aprender junto, para crescer junto, muito melhor. É verdade. O paraquedas aumenta muito. É verdade. Tem coisa que o livro não ensina, né, Liz? Muitas coisas. E outra coisa que eu vejo também, que eu gosto bastante de estudar, mas se tu fores estudar e não fores aplicar, também de nada adianta. Sim. Que os gregos chamam de praxis.
É verdade. Né? A praxis é a teoria mais a prática. Prática. Uma isolada da outra não Não. funciona. Eu Não, vi não esses faz dias, eu sentido. achei maravilhoso. Eu vi no Instagram, né? Mas eu achei fantástico. O cara chegou e falou assim, ó, conhecimento é de saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que tu não coloca o tomate numa salada de frutas. Adorei. É boa. É boa. Gente amiga, vamos indo para o final. João Lacerda Júnior, gerente-geral da Simoneto Grupo do Arte, também a nossa querida arquiteta e urbanista Elisiane Neumann. Recados finais, João e Lise. Recado final, eu falei errado o nome da Lisa a vida inteira. Eu sempre falei Newman. Então Não agora tem descobri que é problema. É que eu sou Neumann. alemão, né? Vou corrigir. Mas acho chique Newman, tranquilo. Quer dizer acho. que eu sou tosco, então. Não, é o real. Não, o Neumann é o real, é o verdadeiro. Neumann. Acho chique também. Já fiz o upgrade agora, né? Meu nome não tem nada demais, é João Lacerda, não tem muito erro, né? Que é muito engraçado, né? Fui para Lacerda, na verdade, eu fui para Argentina, eu dei meu nome no hotel, né? E a menina da recepção falava um portunhol, ela falou, que engraçado. Eu disse, não, por quê? Eu disse, não, porque teu sobrenome em espanhol é porquinha. Lacerda, né? Cerda é porca, né? Lacerda, se separar, né? Lacerda, eu tô falando da porca, né? E aí eu rachei o bico e ela riu e eu cancelei minha estadia no hotel. E nunca mais voltou lá. Nunca mais voltei. Não, brincadeira. Mas últimas palavras aqui. Obrigado, Lise. Fiquei muito feliz com ter aceitado o convite. Já fazia muito tempo que eu queria que a gente fizesse esse encontro juntos. Parabéns aí pela tua participação na Mostra Elite e conta com a gente, viu? Ai, muito obrigada. Muito bem, e com isso a gente vai encerrando mais uma edição aqui do nosso Bate-Papo Planejado, convidando para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário sobre esse episódio, te convidando para curtir as outras produções e também os outros episódios aqui do Bate-Papo Planejado com oferecimento da Simoneto Grupo do Arte. Para você, um grande abraço, muito obrigado pela companhia e até a próxima.